Ontem, o presidente Trump foi impeachmentado pela segunda vez. É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente sofre dois processos de impeachment. E nesse caso em particular, houve uma reviravolta que, bem, havia uma certa expectativa de que isso pudesse acontecer, mas o que aconteceu também foi que 10 representantes republicanos votaram junto com os democratas para impeachment do Trump. Foram horas de debates e, ao contrário da primeira vez, né, eu vou só resumir aqui o primeiro processo de impeachment para entender o segundo processo de impeachment. No primeiro processo de impeachment, o Trump estava sendo acusado de crimes por ter subornado o presidente da Ucrânia. Uma ligação foi denunciada, né, um oficial do governo norte-americano denunciou uma chamada feita entre o Trump e o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, na qual o Trump pedia para que o presidente da Ucrânia investigasse a família do Joe Biden, né, o filho do Joe Biden, o Hunter Biden. Ele fez parte do comitê executivo de uma empresa de gás da Ucrânia e o Trump queria que o presidente investigasse e desencavasse algum tipo de escândalo de corrupção nessa empresa para incriminar o Hunter Biden e, desse modo, também contaminar a campanha eleitoral do Joe Biden, que já na época, isso a gente fala de finalzinho de 2019, começo de 2020, já na época o Joe Biden já despontava como principal opositor na campanha eleitoral contra o Trump. Então ele fez essa manobra, né, liga para o presidente da Ucrânia, faz esse pedido, os democratas iniciam um processo de impeachment por esse intuito do Trump de manipular e de influenciar nas eleições norte-americanas, tentando jogar areia na campanha eleitoral do Joe Biden. Ele foi impeachmentado na Câmara dos Representantes, que é o equivalente à Câmara dos Deputados brasileira. Ele foi impeachmentado lá, porque na Câmara os democratas tinham maioria. E no Senado, quando foi para o Senado, porque o processo também é como no Brasil, né? São em duas etapas, começa na Câmara dos Representantes, depois sobe para o Senado. Quando foi para o Senado, no qual eles decidiriam se removeriam ou não o presidente do poder, da presidência, com a maioria de republicanos, não passou a remoção do Trump. Ele continuou no poder. Então agora a gente vê, né, no final de 2020 e começo de 2021, a gente vê o Trump sendo derrotado nas eleições norte-americanas, perde para o Joe Biden, ele se recusa a aceitar a vitória do opositor, se recusa a fazer uma transição pacífica, também algo inédito na história norte-americana, nenhum caso anterior de presidente que não aceita o resultado do pleito, ele se recusa a aceitar, começa a propagar uma série de mentiras de que havia uma fraude eleitoral, e isso vai inflamando a base trumpista. Então, nesse sentido, quando chega agora, no dia 6 de janeiro, quando o Congresso norte-americano se reuniria para poder certificar os votos dos estados norte-americanos e assim confirmar a vitória do Joe Biden, o que o Trump faz é, no mesmo dia, no dia 6 de janeiro de manhã, ele vai lá, faz um comício público com os seus apoiadores e instiga a população a marchar, a caminhar até o Capitólio para pressionar os congressistas a não aceitarem a vitória de Joe Biden. De fato, naquele dia, certos representantes dos republicanos contestaram as eleições do Joe Biden, disseram que foi fraudado, ou seja, reproduziram essa série de mentiras. E depois de um tempo, a população inflamada pela retórica trumpista acaba invadindo o Capitólio, as cenas de violências termina com 5 mortos, incluindo um policial do Capitólio, e isso leva a uma indignação coletiva nos Estados Unidos, né? Não apenas entre opositores do Trump, mas também entre apoiadores do Trump, porque ali você tem uma clara tentativa de golpe de Estado, de não aceitar o resultado das eleições. E aí os democratas pressionam o vice-presidente, o Mike Pence, para que ele acione a 25ª emenda da Constituição, nesse caso, removendo o presidente porque ele seria incapaz de exercer o seu cargo. O Mike Pence se recusa, isso foi dias atrás, então, sob o comando da Nancy Pelosi, eles começam um novo processo de impeachment para remoção do Trump, com base no argumento, com base na acusação de incitação à insurreição, ou seja, de que o Trump teria tentado um golpe de Estado usando como manobra os seus fanáticos, os trumpistas radicalizados. Daí na Câmara dos Representantes, isso é aprovado, ou seja, o Trump foi impeachmentado de novo. Disse essa primeira etapa, ou seja, ele foi agora aprovado o impeachment, vai subir para o Senado e aí sim é que eles vão decidir as consequências disso, né? Se ele vai sofrer alguma sanção, se ele vai sofrer algum tipo de perda de direitos políticos, por exemplo, o que vai acontecer? O fato é que esse tipo de procedimento, a gente já falou aqui anteriormente sobre o Brasil também, né? É um procedimento
jurídico, mas também é político. Então, no primeiro caso, quando houve o primeiro impeachment do Trump, todos nós sabíamos, os democratas sabiam, os republicanos sabiam, todo mundo sabia que não tinha chance mínima de o Trump ser removido do cargo, porque havia essa polarização política, como acontece no Brasil também, né, de diferentes modos, mas havia essa divisão em linhas partidárias, os democratas votando a favor, os republicanos contra, e não havia diálogo, não havia nenhuma condição do Trump ser removido. Só que os democratas compreenderam naquele momento que eles precisavam fazer isso, porque aquilo que o Trump havia feito era extremamente grave. O risco que ele representava para as instituições norte-americanas era gravíssimo, e para as eleições futuras também, de alguém que poderia usar da sua força como presidente para manipular as eleições. E basta pensar, por exemplo, no caso do Nixon, que foi um presidente que contratou pessoas para investigarem o comitê democrata também das eleições. E isso veio à tona durante o caso do Watergate, né, quando os jornalistas do Washington Post começam a publicar uma série de reportagens sobre esse assunto, revelam a extensão da manipulação do Nixon e ele é obrigado a renunciar, mas você tem um caso particular ali de um presidente que, reconhecendo o que fez e sabendo as consequências, acaba deixando o cargo antes de sofrer o impeachment, antes de ser removido do cargo. No caso do Trump, não. No caso do Trump, ele simplesmente levou adiante seu governo, foi impeachmentado, não foi removido do cargo, justamente por esse corporativismo, entre aspas, dos republicanos, ele não foi removido do cargo e continuou para poder fazer esse estrago que ele faz agora, né, de incitação a uma insurreição nos Estados Unidos. Então agora, a grande diferença desse momento, primeiro, no primeiro processo de impeachment foi um longo processo, foram dias de deliberações, chamaram especialistas em direito constitucional, pessoas que foram lá explicar a gravidade da situação, foram chamar agentes de inteligência, chamaram militares, ou seja, houve um processo judicial de análise das evidências daquilo que aconteceu e qual era a gravidade real daquilo. Nesse caso agora, dessa semana, né, de ontem na verdade, não houve esse processo. O que houve foi justamente, eles sentaram ali, deliberaram por algumas horas e decidiram em impeachment o Trump. Principalmente porque nem sequer havia muita dúvida do que ele havia feito, né? Você tem gravado o Trump falando, você tem lá a invasão do Capitólio. Entre a fala do Trump e os atos dos manifestantes, dos insurgentes, foi questão de horas, então não há muito o que se questionar, não há muito o que se duvidar. O Trump incitou a população a ir para lá. E daí, como eu falei, o que houve que foi histórico, foram 10 republicanos, 10 representantes republicanos que votaram junto com os democratas, justamente porque compreenderam a gravidade da situação e como, de fato, o Trump havia levado a essa insurgência. O que pode ser diferente nesse caso agora é subir para o Senado, porque o que se esperava é que fosse rápido isso, né? Houvesse a votação na Câmara e já subisse para o Senado, mas eles estão em recesso. Então, o líder dos republicanos no Senado, que é o Mitch McConnell, e que é amigo, ou era amigo do Trump, jogava golfe com o Trump, era bem próximo do Trump, ele já disse que ele não vai convocar o Senado anteriormente para poder votar isso. Então, possivelmente, a votação da remoção ou não do Trump só vai se dar depois da posse do Joe Biden. Posse para a qual já há alertas, isso aqui é importante, já há alertas do FBI de que pode haver manifestações violentas por todos os Estados Unidos. Então, o governo americano está em alerta máximo agora, porque o que aconteceu no Capitólio pode vir a se repetir em diferentes estados no dia da posse do Joe Biden. Porque, é óbvio, né, prenderam alguns extremistas, prenderam alguns radicais, mas tem milhares ou dezenas de milhares espalhados pelos Estados Unidos. Então, o que vai acontecer é, Joe Biden vai assumir e depois disso o Senado vai se reunir para decidir sobre o destino do Trump. O que está se especulando, porque assim, na Câmara, o que eles precisavam era de maioria simples, ou seja, 50% mais um. Se houvesse um voto a mais, o Trump seria impeachmentado. No Senado, eles precisam de 2/3 dos votos. O que acontece é que no Senado está agora meio a meio, né? Você tem metade democratas e metade republicanos. Ou seja, eles precisariam convencer agora um percentual grande dos republicanos a votarem junto com os democratas para poderem punir o Trump. E aí que entra o X da questão, porque parece que há uma manobra agora interna no Partido Republicano, coordenado também pelo Mitch McConnell, de fato, votar uma punição para o Trump que incluiria a cassação de direitos políticos. Tem um livro chamado American Carnage, no qual o autor conta como foi essa captura do trumpismo no interior do Partido Republicano. E ele vai explicando esse mecanismo de radicalização dos republicanos e como o partido, que era um partido tradicional norte-americano, acaba sendo cooptado pelos extremistas de direita. Muitos republicanos veem agora nessa oportunidade, né, nesse momento, a chance de extirpar esse câncer do trumpismo do Partido Republicano e voltar às suas origens. Então, talvez seja, de fato, um momento propício para isso, de
arrancar o Trump do Partido Republicano, punir o Trump, impedir que ele possa se candidatar de novo e levar o Partido Republicano meio que uma guinada de novo para a direita tradicional, em vez dessa extrema-direita fanatizada e neofascista. Se eles vão conseguir os votos necessários para isso, é a grande incógnita, porque são necessários, se não me engano, 16 votos de republicanos, o que é um número grande, é um número expressivo. Mas pode ser sim que isso venha a acontecer. Nos discursos de ontem, entre democratas e republicanos, o que os republicanos alegavam é que votar o impeachment do Trump, remover o Trump do cargo, ou tentar punir o Trump, dividiria ainda mais os Estados Unidos, dividiria ainda mais a população norte-americana, o que é uma bobagem, porque você já tem um país que está dividido, né, a ponto de fanáticos invadirem o Capitólio. Então, não me parece que isso vá acentuar uma divisão que já existe. Outro argumento que foi muito recorrente e chega a ser ridículo, né, a gente já falou muito sobre isso aqui já em falácias lógicas, que é o tu quoque, né, o tu também, você também, que eles falavam assim, os democratas estão indignados porque invadiram o Capitólio, mas esses mesmos democratas defenderam as manifestações do Black Lives Matter. Sendo que são coisas totalmente diferentes, na verdade, né? É uma falsa simetria. É você comparar um movimento espontâneo por todo o país, antirracista, por causa dos abusos policiais que levavam à morte de negros norte-americanos, e movimentos que foram deflagrados sem a coordenação ou sem o incentivo inicial de representantes democratas. A população negra, a população norte-americana se indignou e foi para as ruas, não foram os democratas que iniciaram isso. Comparar isso, né, um movimento espontâneo de revolta e indignação, com um movimento articulado pelo próprio presidente da República republicano. Ou seja, o presidente, o chefe de Estado, que vai e instiga a população a um golpe de Estado. Então são situações totalmente diferentes e que os republicanos usaram como argumento para poder, sabe, dizer que tem dois pesos e duas medidas. Os democratas são hipócritas, eles apoiavam o Black Lives Matter e condenavam a invasão do Capitólio, o que não deixa de ser ridículo, né, que são coisas diferentes. Sendo que vale mencionar também, quando houve as manifestações do Black Lives Matter em Washington, na capital dos Estados Unidos, havia um sistema de segurança, havia, sabe, tropas de choque, havia exército nas ruas e quem relata, né, quem estava lá relata que você não tinha como se mover quadra por quadra sem passar por revista, sem passar por algum tipo de fiscalização da polícia ou do exército. Já no caso da invasão do Capitólio, o sistema de segurança lá era totalmente precário, foi ridículo o que aconteceu. Eles sabiam dos riscos e sabiam que podia haver violência, só que a diferença aqui é uma diferença racista, na verdade, né? E quando a gente fala de racismo estrutural, a gente fala disso. Você tem lá uma manifestação de negros indignados, o exército vai pra rua, tropa de choque vai pra rua, um monte de gente acaba presa. Quando tem manifestantes supremacistas brancos, daí não tem perigo, né? Parece, né? Daí eles não precisa armar um mega esquema de segurança, porque o supremacista branco é um respeitador da lei, aparentemente. Mas nesse caso particular, eles invadiram o Capitólio e tem um monte de gente presa também. Inclusive, também teve uma coletiva de imprensa com um representante do FBI e com um procurador da República dos Estados Unidos dizendo que eles vão investigar essas pessoas e elas serão presas e que são possivelmente muitas centenas de casos de processos que serão feitos por insurgência, por crimes dos mais diversos, incluindo homicídio. Então o negócio vai complicar lá por lá e, como eu disse, é ridículo achar que o processo de impeachment por si só aumentaria ou não a polarização política dos Estados Unidos. É um país dividido, é um país que está fraturado e não parece que terá uma solução. Eu mencionei quando houve essa invasão ali que um dos comentadores da CNN mencionou que ele não sabia dizer se isso era o final de uma coisa ou era o começo de uma coisa. E eu acho que é uma transição de uma coisa para outra, na verdade. É o meio do caminho. O que a gente está vendo aqui é um país que já começou com um histórico de polarização, tem uma década mais ou menos, vai se acentuando e agora a gente está no meio do caminho aqui, a gente vai ver isso se desenrolando. Os fanáticos não vão desaparecer, os radicais não vão sumir, os trumpistas vão continuar defendendo o Trump, você vai ter ainda esses grupos teóricos da conspiração, esses grupos armamentistas se organizando, ou seja, isso não acabou. Talvez seja um momento que o Partido Republicano encontrou para poder extirpar o câncer do trumpismo. Teremos que esperar para ver. Isso só vai acontecer possivelmente na outra semana depois da posse do Joe Biden, para a qual há alertas de violência. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aqui, né? Primeiro, sobre esse novo impeachment do Trump, se faz sentido agora fazer um impeachment do Trump faltando dias para ele deixar o cargo, né? Se isso tem algum tipo de relevância agora ou não, né? Eu entendo que sim, eu entendo que
é uma demonstração de repúdio ao que ele fez e de punição para os atos dele também, né? Se vai avançar ou não é uma outra questão. Daí, quem vai ter que pagar isso historicamente, né, como legado histórico, será o Partido Republicano, que ficará manchado pelo resto da sua história como um partido que defendeu um traidor da pátria. Mas aí é uma questão do Partido Republicano. Mas o fato de ter que punir alguém que leva esse tipo de consequência me parece a única saída possível. E a gente critica no Brasil a omissão dos parlamentares em relação ao caso do Bolsonaro é justamente por isso, porque isso vai legitimando uma série de atentados contra as instituições. Então, seria necessário fazer isso mesmo se não avançasse, mesmo se ele não fosse removido do cargo, porque é uma demonstração de que as instituições estão de olho e fiscalizando. Mas me digam o que vocês pensam aí no comentário. O que vocês acham que pode acontecer no futuro, né? Se esses grupos radicais podem continuar atuando? O que se acha que pode se suceder? Se há algum tipo de ameaça para a posse do Biden, ou para o próprio Joe Biden, ou para Kamala Harris? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro, um apoiador para dar uma força, se torne um aluno do ICL. Semana que vem começa um curso meu de escrita narrativas, para quem deseja aprender a escrever um livro, tanto de ficção quanto não ficção, como publicar um livro depois também. Então se torne um aluno, vai ser bem legal. E confira os meus livros sobre o Bolsonaro, sobre o Jesus histórico, né, um romance sobre Jesus, e também a minha tradução da Teogonia, edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês, se cuidem, até mais. Tchau!